começo da destruição da missa no Concílio do Vaticano II. Já no primeiro mês do Concílio do Vaticano II, em outubro de 1962, o balanço das alas mais progressistas era mais do que satisfatório. Elas fizeram a reorganização das 10 comissões conciliares e a eliminação de todo o trabalho preparatório. Trabalho este que era de preferência mais fiel à tradição da Igreja. O único esquema destinado a sobreviver era o esquema sobre a liturgia, o único que satisfazia os progressistas e que fora definido pelo dominicano Eduard Schillebeck como uma verdadeira obra-prima. Os holandeses insistiram para que este esquema, que figurava em quinto lugar na ordem dos trabalhos, fosse o primeiro a ser discutido. Tratou-se, como sublinha Wiltingen, de uma nova vitória da frente progressista centro-europeia. Com efeito, o esquema era fruto do trabalho da única comissão dominada pelos progressistas, a Comissão Litúrgica, que era constituída principalmente por expoentes do movimento litúrgico da Europa Central. O cardeal Ottaviani transmitiu por escrito ao cardeal Tisserand, que lamentava a decisão, comunicada de forma imprevista, de começar as discussões no concílio pela liturgia, e não pela doutrina da fé, invertendo a ordem já estabelecida no volume dos esquemas que se encontravam na posse dos padres conciliares. Mas ele não teria provavelmente compreendido o real alcance dessa decisão. O alinhamento progressista descia a terreno na aula conciliar, manifestando a sua força, não para recusar um documento, mas para o aprovar. Essa primeira vitória tornaria mais fácil as vitórias seguintes. No dia 22 de outubro deste mesmo ano, deu-se a intervenção do cardeal de Milão, Giovanni Battista Montini, o futuro Papa Paulo VI, que quis fazer um discurso de mediação entre as posições mais extremadas, embora fosse manifesto, e o tenha demonstrado em seguida, para que lado se lhe inclinava o coração. Se era necessário conservar o latim nas partes sacramentais e propriamente sacerdotais, afirmava ele, nas partes didáticas era preciso eliminar todo e qualquer diafragma que impedisse o povo de compreender as leituras e de expressar as orações com locuções inteligíveis. Por este motivo, convinha ir eliminando, com prudência, mas sem demoras, uma língua que era compreendida por poucos e que era um obstáculo à verdadeira participação no culto. Nessa intervenção, Montini revelou a importância que atribuía ao tema da renovação litúrgica, que tinha constituído, desde sua juventude, uma constante da sua concepção eclesiástica. A 23 de outubro, o patriarca Melquita de Antioquia, Maximus IV, a artilharia pesada do concílio, como lhe chamavam, dirigindo-se à Assembleia em francês, reivindicou o papel das conferências episcopais na decisão de introduzir, e em que condições, as línguas vulgares na liturgia. Dezenas de prelados correram para apertar a mão do patriarca, agradecendo-lhe o fato de ter ousado dizer aquilo que estava no espírito de muitos liturgistas. O principal objetivo dos progressistas era expropriar a congregação para os ritos das suas competências, através da constituição, em todos os países, de comissões litúrgicas nacionais, ligadas às conferências episcopais, e da criação em Roma de uma comissão internacional de especialistas. O cardeal americano McIntyre recordou, apoiado pelo cardeal Spellman, que alterar a liturgia pressupõe alterar os dogmas. Abre aspas.
O ataque à língua latina na Sagrada Liturgia é um ataque indireto, mas real, à estabilidade dos dogmas sagrados, porque necessariamente a Sagrada Liturgia leva consigo os dogmas. Todos nós que nos encontramos neste Sagrado Concílio recordamos alterações fundamentais do significado das palavras em língua vulgar de uso comum e cotidiano. Segue-se que se a Sagrada Liturgia fosse em língua vulgar, a imutabilidade da doutrina ficaria em perigo. Se se introduzirem as línguas vulgares, prevemos inúmeras interpretações dos dogmas sagrados, a fim de que seja expressa a verdade eterna da doutrina, que os sagrados dogmas mantenham de forma imutável o significado e a forma primitiva. A introdução da língua vulgar deve ficar separada da ação da Santa Missa. A Santa Missa deve permanecer como está. Alterações profundas na liturgia provocam profundas alterações nos dogmas. Fecha aspas. O padre Benedict Retz, superior geral da Congregação Beneditina de Bern, refutou a tese segundo a qual era necessário recorrer ao vernáculo para os fiéis compreenderem todos os aspectos da liturgia. Abre aspas. Deve-se dizer que os fiéis não têm de compreender tudo, nem nós, os sacerdotes, compreendemos tudo. Mas basta que compreendam na globalidade, não tendo de compreender todos os pormenores. A participação ativa dos fiéis não consiste tanto no canto e na oração, mas antes em seguir com a vista as coisas que se fazem no altar. Já São Tomás de Aquino se refere àqueles que, na igreja, não compreendem o significado dos cânticos, proferindo sobre eles palavras belíssimas. Abre aspas. Mesmo que por vezes não compreendam aquilo que é cantado, compreendem por que razão se canta, ou seja, que é para o louvor de Deus, e tanto basta para suscitar a devoção. Fecha aspas. A 30 de outubro, o cardeal Ottaviani pediu a palavra. E numa apaixonada intervenção, diante de toda a Assembleia do Concílio, criticou as propostas de alteração do rito da missa, que tinham sido apresentadas, vendo nelas uma autêntica revolução litúrgica. Abre aspas. O ordo miss está estabelecido desde há muitos séculos. A missa é o centro de todo o culto litúrgico. É uma matéria sumamente sacra, bem conhecida dos fiéis, que, sobretudo por via do trabalho pastoral litúrgico, conhecem bem as suas partes, e há o perigo de, pela introdução de um número excessivo de alterações, provocar reações de espanto, se não mesmo de escândalo. Trata-se de uma matéria extremamente santa que não pode ser alterada a bel prazer em cada geração, de uma matéria sagrada em sumo grau, que deve ser encarada com sacro respeito e veneração, e só se deve ser tocada com limites. Vem-nos ao Espírito as palavras de Deus, que disse a Moisés, quando este se aproximava da sarça ardente: desata as tiras das sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é sagrado. Sejamos, pois, cautos no propor reformas ao rito da missa. Fecha aspas. Quando o cardeal Ottaviani esgotou os 10 minutos que lhe estavam atribuídos, o cardeal Alfrink, que presidia os trabalhos, agitou a sineta, mas o orador continuou a falar. Então, Alfrink deu ordem para desligarem o microfone, cortando assim a palavra de Ottaviani. Foi uma humilhação inesperada do prefeito da Suprema, diante de toda a Assembleia Conciliar. Parte da Assembleia aplaudiu o gesto, e Dom Helder Câmara viu aflorar neste aplauso o espírito do concílio.